Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Eu sou Marcelo, eu fiz clínica médica no IANSP e eu tô aqui hoje para fazer dicas e apostas para a prova do R1 do IANSP em 2025. Primeiro que eu gostaria de falar um pouquinho sobre a prova. Vamos lembrar que a prova do IANSP é uma prova um pouquinho menor, né? Temos aí 80 questões. É uma prova que é bem difícil, sim, com dificuldade bem elevada. E frequentemente temos um padrão de memorização. Por vezes temos questões de raciocínio também, mas no geral são questões de memorização com muitas decorebas, com questões diretas e questões, às vezes, de canto de livro. E vocês vão ver que cobram temas direcionados para geriatria, para oncologia e para urgências nesses pacientes. Isso porque o IANSP é um hospital que abarca muito a população idosa, porque é um hospital do servidor público estadual. Então, os focos hoje que a gente escolheu para trabalhar foram artrites, lesão renal aguda, injúria renal aguda, e, por último, urgências oncológicas. Vamos falar um pouquinho primeiro de artrite e diagnósticos diferenciais. Lembrando que a gente tem ainda o para cima que vai ter outros focos além desses daqui e não pode deixar de conferir, beleza? Bom, primeiro aqui temos a questão de um paciente de 35 anos que tem uma artrite aguda, né, com acometimento do primeiro pododáctilo. Então, até que se prove o contrário, um paciente que tenha um acometimento do primeiro pododáctilo, a gente tem que pensar em artrite gotosa. Lembrar que a primeira manifestação da artrite gotosa é a podagra, então vai comer a primeira metatarsofalangiana mesmo. Bom, com base nessa situação, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica. A artrite reumatoide. Gente, a artrite reumatoide é aquela artrite de pequenas articulações, normalmente ela é simétrica, ela acomete mãos, acomete pé, acomete punho, e é um quadro mais arrastado em pacientes um pouco mais velhos, então a gente não vai pensar no primeiro momento na artrite reumatoide, não. A artrite gonocócica, a gente pode pensar na artrite gonocócica em monoartrites agudas, e aí vai ter aquela característica de artrite migratória, então são várias articulações que vão mudando de padrão de acometimento. Associado a isso, você pode ter um corrimento uretral e pode ter pústulas na pele, então você não vai pensar nela também nesse momento. O lúpus também ele é improvável no paciente do sexo masculino, mas lembrar que é aquela artralgia migratória, ela não é uma artrite tão exuberante. Traumatismo, tá, isso aqui foi para preencher as alternativas, né? Porque é questão de clínica médica e não é de ortopedia. E a letra E falou de gota, sem dúvida é o diagnóstico principal que a gente tem que pensar. Questão bem direta para vocês verem como que é o padrão do IANSP. Bom, outra questão aqui sobre artrites. Em relação à espondilite anquilosante, assinale a alternativa correta. Letra A. Se manifesta exclusivamente em mulheres, na verdade ela é até mais comum em homens, então essa está incorreta. Letra B, as articulações periféricas são sempre preservadas, sempre tomar cuidado, né, com essas palavrinhas aqui, sempre, nunca, palavras muito enfáticas, porque normalmente elas estão induzindo a gente ao erro. Letra C, ela pode estar associada ao antígeno de histocompatibilidade HLA-B27. Perfeito, ela pode estar, mas também pode não estar. Lembra que na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca, né? E letra D, no teste de Schober, o paciente apresenta maior flexão anterior à coluna lombar. Vamos lembrar que na espondilite anquilosante ocorre uma fusão das vértebras. Então, se ocorre no teste de Schober realmente uma dificuldade em estender as vértebras. Então, a letra D está errada. E a letra E fala o fator reumatoide positivo, não tem nada a ver o fator reumatoide com a espondilite anquilosante. Então, a gente ficou a letra C como a hipótese principal. Beleza? Vamos revisar então sobre artrites. Primeiro, monoartrite aguda. Primeiro, a gente vai falar de artrite séptica. A principal que a gente tem é artrite séptica não gonocócica. Dentre elas, a mais importante é a infecção por Staphylococcus aureus. Ele é o que mais acomete e tem disseminação tanto hematogênica, pode ser por endocardite, ou ainda por uma porta de entrada. Um paciente, por exemplo, que usa drogas injetáveis, ou que teve uma celulite de pele e partes moles, e assim sucessivamente, ou micose ungueal. E ele vai ser o mais prevalente em qualquer situação de monoartrite aguda. Pensa em alguns outros agentes etiológicos, como pseudomonas em pacientes que usam drogas injetáveis, salmonela em pacientes com anemia falciforme, isso aqui já caiu no IANSP, por incrível que pareça, e o gonococo também, que a gente vai pensar e a gente vai falar mais à frente também. Bom, o quadro clínico da artrite séptica, em geral, da não gonocócica, vai ser aquela monoartrite aguda. E aqui a gente vai ter uma monoartrite que é bem exuberante. Você vai ter acometimento ou de joelho, ou de cotovelo, enfim. E você vai ver
é uma artrite muito grande, vai estar com edema, calor local, eritema, vai ter flogose intensa na articulação e vai ter uma predileção por membros inferiores. E também tem que lembrar que pode destruir a articulação de maneira precoce, então você tem que tratar de maneira rápida. E a mortalidade é bem elevada porque esse paciente provavelmente vai estar no quadro séptico, principalmente se for um endocardite. Por exemplo, o paciente vai estar embolizando para todo lado. O diagnóstico vai ser feito com análise da cultura do líquido sinovial. Então você pegou um paciente com monoartrite aguda, a primeira conduta é fazer a artrocentese desse paciente. Você pode fazer a artrocentese guiada por ultrassom, beira-leito, às cegas mesmo. E você vai, nesse procedimento, já fazer tanto a drenagem articular quanto a análise do líquido sinovial. Se a análise do líquido tiver mais do que 20.000 células com predomínio de polimorfonucleares, praticamente já confirma o diagnóstico. Além de que a cultura pode estar positiva, mas às vezes não positiva, às vezes acontece, e a gente tem que ter ausência de cristais, que é outro diagnóstico que a gente tem que lembrar das monoartrite agudas. O tratamento da artrite séptica vai ser o controle de foco, então a gente vai falar de retirar realmente aquele conteúdo que está ali. A gente pode fazer isso ou por artrocentese, seriada mesmo, então você vai lá e aspira e vai tentando drenar ali. Ou ainda por artroscopia higiênica, então o paciente vai fazer uma artroscopia ou uma cirurgia aberta. Normalmente a gente prefere fazer a artrocentese pela praticidade e pelo risco menor de complicações. Se forem articulações inacessíveis, como o ombro ou quadril, você acaba fazendo a cirurgia mesmo. E a terapia preferencial vai ser com antibiótico terapia, visando cobertura de Staphylococcus aureus. A oxacilina é o principal, é a droga do Staphylococcus aureus, né? Mas a gente tem que lembrar que se o paciente tiver fator de risco para meticilino resistente, Staphylococcus aureus meticilino resistente, que é o MRSA, a gente vai acabar preferindo outros como vancomicina ou daptomicina. Beleza? Outra coisa que eles já cobraram foi tempo de tratamento, 3 a 4 semanas. Então é um tempo extenso aí. Beleza? Então, bom. Agora do outro oposto, a gente vai falar da artrite gonocócica. Em geral, vai ser aquela poliartrite migratória, então vão ser várias articulações que vão estar cometidas, e é uma artrite mais meia boca, assim, não é tão exuberante igual a artrite não gonocócica. E vai ter dermatite pustulosa e pode ter ainda sintomas sistêmicos como corrimento uretral. Normalmente ele vai trazer para você um jovem adulto. O quadro clínico vai ser uma poliartrite migratória, como a gente falou, pode ter as pústulas, pode ter tenossinovite, eles gostam de cobrar isso daqui, e pode ter febre também. O diagnóstico pode ser feito com a identificação do Neisseria gonorrhoeae no líquido sinovial ou no sangue, isso aqui é mais difícil de fazer, a identificação do Neisseria gonorrhoeae nas mucosas, e ainda um quadro clínico clássico associado à melhora ao tratamento. Aqui é a pústula para vocês entenderem do que se trata. O tratamento vai ser feito com ceftriaxona, isso em geral pode fazer 7 a 10 dias. O controle de foco somente em formas purulentas da artrite gonocócica, que acaba sendo mais raro nesse caso. Bom, passando agora para o outro posto, a gente vai falar de artrite por cristais, que é o que a gente falou lá na questão, que é a artrite gotosa, por exemplo. A primeira é a artrite gotosa, que é a mais comum. Em geral, a gente vai pensar nos pacientes que têm fator de risco para hiperuricemia. Lembrar que ela é necessário para o diagnóstico, mas somente a hiperuricemia não faz o diagnóstico, tá? E aí a gente vai ter um acúmulo de ácido úrico e precipitação dos cristais de ácido úrico. E com isso gera uma inflamação importante nas articulações. Beleza? Então são os cristais de monourato de sódio na cavidade articular. E aí com isso você vai ter uma reação inflamatória mediada por neutrófilos. Então você ter neutrófilos no aspirado não necessariamente vai ser artrite séptica. Então grave aquele númerozinho ali de 20.000 para artrite séptica, mas se tiver um pouco menos que 20.000 e tiver cristal, é cristal e acabou. Bom, a fisiopatologia vai envolver a hiperuricemia e a gente tem que lembrar das causas que vão impedir a excreção do ácido úrico. Então vai ser um paciente que tem uma baixa excreção de ácido úrico idiopática, ou paciente que tem uma doença renal crônica, ou que produz muito, pacientes com doenças hiperproliferativas, uso de drogas, aí tem que lembrar dos diuréticos tiazídicos, eles adoram cobrar isso daqui, então se for escolher um antihipertensivo, não vai dar preferência para tiazídico para esse paciente, o uso de RIP e o uso de hiperuricemia induzida pela própria dieta. Então o paciente come muita carne vermelha, proteína de origem animal ou miúdos de aves. O tratamento vai ser feito, os fatores de risco vão ser pacientes que têm diabetes, então doença renal crônica, hipertensão, uso de álcool e erros alimentares.
E aí, se você for ver o paciente, vai ter como primeiro quadro clínico aquela podagra, que vai ser a primeira metatarsofalangiana e uma artrite exuberante no mesmo local. Beleza? Depois da segunda crise, você pode ter o cometimento de outras articulações. Na gota intercrítica, a gente chama um período que não está tendo crises e tem uma tendência à redução da doença. E a gente tem também a gota tofácea crônica, que é aquela fase mais crônica em que os cristais vão formando tofos e vão se depositando no subcutâneo do paciente. E aí pode depositar nas regiões terçoras, tendão aquileu, quirodáctilos e no pavilhão auricular também. Então pode ter pelo corpo inteiro. Bom, o diagnóstico vai ser pela análise do líquido sinovial novamente. Vai ter a presença de cristais em formato de agulha com birrefringência negativa à luz polarizada. Então tem que saber isso aqui também. Cristais em forma de agulha com birrefringência negativa. A celularidade pode estar aumentada, mas não vai estar tão aumentada igual lá na artrite séptica, não vai chegar a 20 mil leucócitos, por exemplo. Bom, a gente tem que lembrar também que é uma artrite erosiva. E aí tem que lembrar as lesões que podem acometer. Tem lesões grosseiras, justarticulares, ensacabocado, com bordas salientes. Se você fizer ultrassom articular, você pode ver aquele sinal do duplo contorno. E na tomografia de energia dupla, você pode diferenciar a natureza entre os cristais. O tratamento vai ser não farmacológico inicialmente, orientar perda de peso, orientar redução do consumo de álcool, redução de consumo de proteínas de origem animal e manejo das comorbidades. Além disso, você pode indicar alguns medicamentos, como o losartana, que é uricosúrico, e o uso de atorvastatina ou fibrato também para melhora do perfil metabólico desse paciente. Agora, para o tratamento em si, se o paciente está com crise de gota, você pode fazer o anti-inflamatório não esteroide na crise aguda. Se o paciente tiver alguma contraindicação para o anti-inflamatório não esteroide, você pode fazer o corticoide sistêmico, lembrando que o corticoide, em primeira mão, ele é um anti-inflamatório, ele não é imunossupressor, então você vai usar o corticoide no sentido de causar uma redução da inflamação desse paciente. Pode também associar a colchicina ao anti-inflamatório. Lembrar que a colchicina tem efeitos colaterais, como diarreia, então muitas vezes ele não é tolerado. E do tratamento profilático, você pode usar a própria colchicina e anti-inflamatórios em doses menores. Tratamento hipouricemia antes, vai tentar deixar a uricemia abaixo de 6. Em pacientes que têm gota tofácea, deixar abaixo de 5. E aí você inicia para pacientes que têm gota tofácea, crises frequentes, debilitantes ou doentes renais crônicos. Outras opções são o allopurinol. Então, o allopurinol que a gente mais usa na prática clínica, na verdade, que é um inibidor da xantina oxidase e ele vai inibir a formação do ácido úrico. Também temos a rasburicase, que é um uricosúrico que vai baixar o ácido úrico de maneira mais aguda, é mais usado em emergência oncológica. Bom, lembrar que o allopurinol vai ter interação com um monte de droga e pode causar síndrome de Drese e ainda piora da doença renal crônica, apesar da doença renal crônica também ser um fator de risco para hiperuricemia. Tá? Eles adoram cobrar Drese também por allopurinol. Agora, falando sobre a pseudogota, um pouquinho mais tranquilo, é bem semelhante à gota, só que aqui tem um cristal de pirofosfato de cálcio. Basicamente, vai ser a deposição do pirofosfato de cálcio, pode simular artrite reumatoide, a gota e osteoartrite, e aí você pode ver sinais específicos em punho e em joelhos. A fisiopatologia, então, vai ser a deposição dos cristais de pirofosfato de cálcio, que vão causar uma inflamação bem semelhante ao quadro da gota. Os fatores de risco, tem que lembrar aqui da hemocromatose, hiperparatireoidismo, então eles já cobraram hiperparatireoidismo, hipomagnesemia e a hipofosfatemia. Tem que ter uma noção do que se trata disso aqui. O quadro clínico, então, é monoartrite, bem semelhante ao quadro de gota. Também pode evoluir para poliartrite crônica ou osteoartrite até com evolução atípica. O diagnóstico vai ser feito com a artrocentese também, e aí você vê que cristais romboides, cuboides, ou com birrefringência positiva ou ainda fracamente positiva. De novo, a celularidade pode estar aumentada, mas não está aumentada igual no quadro séptico, e você pode ter lesões semelhantes de osteoartrite também. Aqui tem o sinal do duplo contorno, tá? Que eles gostam de cobrar às vezes, principalmente na região do joelho. E aí, se você tiver sinal do duplo contorno, tem que lembrar da deposição de pirofosfato de cálcio. O tratamento é bem semelhante ao da gota, anti-inflamatório, colchicina e reposição de magnésio para paciente que tem hipomagnesemia. Gente, eu não vou ficar estendendo aqui sobre artrite, porque isso aqui dá uma aula inteira, mais de uma hora, mas só para a gente lembrar das outras. A gente vai ter aqui os principais: a artrite gonocócica, a não gonocócica, que são as artrites infecciosas, e as artrites por cristais, a gota e a pseudogota.
Beleza? Das artrites gotosas, da gotosa, tem que lembrar que aquela monoartrite inicialmente vai ser a podagra e você vai ter cristais com birrefringência negativa. A pseudogota é bem semelhante, não necessariamente vai ser podagra, pode ser outro, como o joelho, e você vai ter cristais com birrefringência positiva. Já na artrite séptica, lembrar que na artrite gonocócica é mais pacientes jovens e na artrite não gonocócica tem que lembrar de ter uma porta de entrada. Então vão ser pacientes que estão imunossuprimidos ou que fizeram uso de drogas injetáveis, tem uma celulite de pele, por exemplo. E aí, lembrar de diferenciar de acordo com o tratamento. Na não gonocócica, principalmente Staphylococcus aureus, e na gonocócica, principalmente o gonococo, obviamente, e o tratamento é com ceftriaxona, enquanto na outra é por oxacilina ou vancomicina. Aqui eu não vou me estender muito, só para a gente falar de outros diagnósticos diferenciais. Eu vou sair da tela rapidinho aqui, só para vocês darem um print nessa tabelinha enquanto a gente está falando. Primeiro, osteoartrite. Em geral, vai ser aquele paciente mais idoso também, vai ter uma dor mecânica com rigidez matinal inferior a 30 minutos e que pode acometer todas as articulações, inclusive as interfalangianas distais, o que muitas vezes diferencia a gente da artrite reumatoide. Se você fizer um aspirado da articulação, vai ter um leuco menor do que 2.000, então um leuco reduzido. O controle da dor é indicado com analgésicos, anti-inflamatórios, opioides fracos e ainda orientar melhor a capacidade funcional. Não tem um tratamento específico muito bom ainda. Da artrite reumatoide, lembrar que é uma artrite inflamatória crônica, mais comum em mulheres, tem uma rigidez matinal importante e tem aquele padrão lá de mãos, pés, punhos e que poupa a interfalangiana distal. Então, se tem um acometimento de interfalangiana distal, não é artrite reumatoide, pensar em alguma outra coisa. Os critérios vão ser feitos, tem vários critérios, né? Lembrar que a gente pode ter positividade do fator reumatoide e do peptídeo citrullinado, tá? E o tratamento vai ser com analgésicos, corticoides e drogas poupadoras de corticoide, como o metotrexato. Na psoriásica, lembrar que pode cometer homens e mulheres, pode ter história familiar e tem o cometimento também da interfalangiana distal. E aqui é uma artrite mais agressiva, artrite mutilante, artrite grave. Beleza? Então, vamos passar para o segundo foco agora, que é o foco de oncohematologia. Aqui temos uma questão, é uma questão da época que tinha prova prática, mas pode perfeitamente cair na prova de vocês objetiva. Temos aqui o paciente de 67 anos, paciente idoso, né? Relata que há um mês percebeu umas ínguas na região cervical, axilar e virilha. Então, paciente idoso com linfonodomegalias, a gente tem que pensar numa doença linfoproliferativa. Inicialmente, não imaginou que fosse algo grave e não procurou atendimento médico. Em seguida, começou a evoluir com perda de peso, mas acreditou que fosse devido a uma dieta que iniciara algumas semanas. Então, é um paciente idoso com linfonodomegalia e perda de peso. Então, já está querendo dar uns sintomas B aí pra gente. Há um dia, passou a apresentar letargia e confusão mental, e sua esposa quis levar ele no pronto-socorro. O plantonista que avaliou o quadro ficou muito preocupado com o possível diagnóstico do paciente e optou pela internação. Devido ao quadro neurológico, iniciou hidratação vigorosa, furosemida e dexametasona. Olha que legal, ele já pensou no diagnóstico e já deu a conduta para a gente pensar também. O que será que é? Pensando na conduta dele, a gente já consegue formular a nossa hipótese. Bom, nos dias seguintes, o paciente evoluiu com melhora da letargia, melhora da confusão mental e após iniciar o tratamento, o médico assistente voltou a ficar preocupado, pois disse que os exames estavam muito alterados, principalmente função renal, ácido úrico e potássio. Olha só que interessante. Vamos lá então. Qual que é a provável patologia de base do paciente? Questão mais simples. A gente está falando de uma doença linfoproliferativa, então a gente pensa que seja um linfoma, beleza? Até aí, sem grandes problemas. Letra B. Qual é a provável complicação da doença que levou o paciente a pronto-socorro? Gente, olha só, o paciente estava com confusão mental e letargia. Fez hidratação, furosemida e dexametasona e melhorou. O que é isso? É uma provável hipercalcemia da malignidade. A hipercalcemia da malignidade pode causar alteração do nível de consciência e a gente faz isso mesmo. A hidratação pode fazer furosemida se o paciente não tolerar volume e pode fazer dexametasona em alguns casos. E a última, qual a provável complicação clínica desencadeada pelo tratamento da doença de base? Isso aqui, gente, que ocorre perda de função renal, ácido úrico elevado e potássio alto, faltou o fósforo aqui também para a gente fechar, chama-se síndrome de lise tumoral. Vamos lembrar que a síndrome de lise tumoral vai ser
aquele quadro de hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, porque o cálcio é o único que cai, já que, basicamente, pensa assim, tudo que está dentro da célula vai para fora, porque as células são destruídas. Então, o fósforo aumentado vai e junta com o cálcio, ele quela o cálcio e o cálcio cai na circulação. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre leucemias agudas. A gente tem duas linhagens principais, a leucemia mieloide e a leucemia linfóide. Em geral, a leucemia mieloide vai ser mais cobrada na prova porque ela é mais prevalente e dá uma gama de sintomas mais importantes. Normalmente ocorre mais em adultos, é o comprometimento do compartimento mieloide, dos granulócitos, e o paciente pode ter hepatoesplenomegalia, infiltração gengival, lembrar aqui da LMA-M3, e lembrar que está associado com exposição à radiação ionizante, derivados de petróleo, pesticidas, entre outros. Da leucemia linfóide, pensar que acomete principalmente crianças e adultos jovens. Vai ter aquela linfonodomegalia generalizada e pode acometer o sistema nervoso central de maneira mais frequente que na LMA. Na leucemia linfóide, que acomete o sistema nervoso central, a gente chama de cloroma de sistema nervoso central. Beleza? Bom, falar um pouquinho sobre LMA. Basicamente, o diagnóstico vai ser feito se você tiver 20 ou mais por cento de blastos na medula óssea ou no sangue periférico. O que eu quero dizer com isso? Se você tem mais do que 20% de blasto, acabou a leucemia. Se você tem menos de 20% de blastos associado com displasia de alguma das linhagens, você vai chamar de síndrome mielodisplásica, que é uma condição pré-neoplásica. Beleza? Então, só para vocês gravarem esses dois conceitos. Bom, e aí se você tiver uma linhagem, um blasto mieloide e, por exemplo, um bastonete de Auer com mieloperoxidase positiva, você já fecha o seu diagnóstico. Outros exames podem ser solicitados. Lembrar que na leucemia linfocítica crônica, a gente consegue fechar o diagnóstico somente com a imunofenotipagem do sangue periférico, mas nas outras a gente não vai conseguir confirmar somente com a imunofeno do sangue periférico. Ela pode dar outras informações para a gente. Outros exames que a gente pode solicitar são o FISH, o cariótipo, que acaba que sai um pouco da alçada da prova do R1, mas para vocês saberem que que eles existem. E aqui está o bastonete de Auer para vocês saberem do que se trata caso caia na prova. Beleza? Bom, das leucemias tem que saber que tem essa classificação, mas a gente tem que dar ênfase aqui para 3 subtipos. A LMA-M2 é uma leucemia mais diferenciada e a característica vai ver os bastonetes de Auer. A LMA-M4 é a mielomonocítica e você vai ter uma infiltração extramedular. E a LMA-M3, que sem dúvida é a mais importante, é a promielocítica. E você vai ver um paciente que está com uma CIVD, com uma hiperplasia de gengiva, e você vê os promielócitos de maneira abundante. Bom, vou falar então um pouquinho da leucemia promielocítica aguda, que é uma urgência oncológica que pode ser cair na sua prova. Geralmente ocorre em pacientes mais jovens que vão ter essa leucemia, que a gente chama de promielocítica, ou LMA-M3, que tem um alto risco hemorrágico porque causa coagulação intravascular disseminada. Então, é um paciente que chega chocado, que está com sangramento incoercível, um paciente que está com um quadro clínico muito grave. E aí você vai ver células de moderado tamanho, com nucleus evidentes, com presença de granulação citoplasmática intensa. E aqui está para vocês terem uma ideia do que se trata de um promielócito. É uma célula grande que vai ter esses achados de grânulos dentro do citoplasma. Junto disso, você vai ver plaquetopenia, alargamento do tempo de protrombina e do tempo parcial de tromboplastina ativada, junto com o consumo do fibrinogênio. Então, você vai lá, faz o exame do seu paciente e o fibrinogênio está lá no pé. E assim você fecha o diagnóstico. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reverter o mais rápido possível a CIVD do paciente. A gente vai fazer, primeira conduta é sempre fazer o ácido transretinóico, então se for para lembrar alguma coisa, tem que lembrar do ácido transretinóico, e tem algumas outras indicações de tratamento também. Basicamente, vai dar plaqueta se tiver abaixo de 30 mil, reposição de crioprecipitado se tiver com fibrinogênio abaixo de 150 e plasma fresco se o tempo de protrombina estiver alargado ou com NR acima de 1,5. Bom, outra urgência oncológica que tem que saber é a neutropenia febril, que eles amam também. Isso aqui despenca na prova do IANSP.
Basicamente, vai ser um paciente que tem menos que 500 neutrófilos ou expectativa para queda abaixo de 500 nas próximas 48 horas, associado a febre de 38,3 graus Celsius. A primeira conduta vai ser colher culturas e você pode tratar já com antibiótico empírico, visando cobrir gram-negativos com cefepime 2 gramas de 8 em 8. Você pode associar vancomicina sem estabilidade hemodinâmica, se o paciente tiver catéter de longa permanência, se tiver cultura positiva já para um germe gram positivo, e a mucosite extensa também seria uma indicação de tratamento de gram positivo. Em geral, a gente cobre primeiro os gram negativos, que são os mais graves e mais urgentes. E aí a gente vai indicar a internação de acordo com o MASC, que é o score que a gente faz para ver se o paciente tem critério de internação. O MASC ele vai perdendo pontos quanto pior ele está. Então, quanto mais pontos, melhor ele está. Então, para todo paciente, você vai indicar o cefepime, pode indicar também piperacilina e tazobactam ou carbapenêmicos. Se o paciente tiver diarreia e desinteria, também pode considerar o metronidazol. Síndrome de Liz tumoral, aqui principalmente o que tem que saber são as manifestações laboratoriais. Hipercalemia, hipocalcemia, porque o cálcio é quelado pelo fósforo, hiperuricemia e hiperfosfatemia. Basicamente também pode causar arritmia, convulsão, lesão renal aguda, lembrar disso aqui também, e o diagnóstico é 2 ou mais critérios laboratoriais associados a um critério clínico. E os pacientes que têm alto risco de síndrome de Liz espontânea vão ser os pacientes que já têm hiperfosfatemia, o linfoma de Burkitt, que é um linfoma que ele prolifera de maneira mais rápida, e ainda os pacientes que têm leucemia com mais de 100 mil leucócitos, ou ainda leucemia mieloide aguda com mais de 100 mil leucócitos também, e linfoma de Hodgkin com DHL muito elevado. Além disso, tem que lembrar que os pacientes que têm risco baixo ou intermediário de síndrome de Liz, você pode fazer profilaxia com a hidratação em halopurinol, e o tratamento em si pode ser feito com a rasburicase, que é aquele uricosúrio que abaixa o ácido úrico mais rápido. E se o paciente já tem alto risco, você já pode indicar a rasburicase direto. Hipercalcemia da malignidade, que foi o que a questão trouxe ali, basicamente tem que lembrar os mecanismos, que é a produção de PTH-RP, as metástases ósseas e aumento da produção de calcitriol, aumenta a conversão da vitamina D da forma inativa na forma ativa. Os sintomas em geral são confusão mental, constipação e encurtamento do intervalo QT. Tem que lembrar que o cálcio é inversamente proporcional ao QT. Beleza? O tratamento vai envolver expansão volêmica, você pode fazer com a salina isotônica mesmo, visando aí um débito urinário de 200 a 300 ml, 150 ml por hora. Você vai indicar também os bisfosfonatos, podendo indicar o ácido zoledrônico ou pamidronato. Lembrar que a contraindicação principal é o clearance abaixo de 30 e que ele demora 2 a 4 dias para abaixar. A calcitonina também pode ser indicada, lembrando que ela causa taquifilaxia, então não vai ter um efeito sustentado. Depois que você passa a calcitonina, você vai ter que indicar um bisfosfonato, por exemplo. Você pode ainda fazer o denosumab para pacientes que têm clearance abaixo de 30 ou ainda indicar diálise em medidas extremas. Síndrome de hiperviscosidade, lembrar que pode acontecer principalmente se tiver mais de 100 mil blastos mieloides. Nos blastos linfóides normalmente não acontece porque os linfóides são menorzinhos. Em geral, vai ter sintomas de zumbido, cefaleia, dispneia, turvação visual e papiledema, e o tratamento vai ser a citorredução tumoral mesmo. Você pode usar, por exemplo, a hidroxiureia e considerar a leucoférese. Mieloma múltiplo também eles amam porque tem muito lá no IANSP. Então, o que a gente tem que lembrar? A gente olha o nosso caranguejinho aqui e lembra das manifestações através do CREB. Basicamente vai ter o cálcio elevado, a hipercalcemia, uma lesão renal aguda, injúria renal aguda, anemia normalmente de doença crônica e lesões líticas ósseas. O diagnóstico vai ser feito com mais do que 10% de... o diagnóstico vai ser com pico monoclonal, o mielograma com biópsia, com a presença de mais do que 10% de plasmócitos na medula óssea, e a avaliação óssea pode ser feita com ressonância, TC ou radiografia, ou ainda cintilo ósseo. Aqui estão as manifestações, lembrar desse crânio salpicado, parece o crânio de sal e pimenta, e outra que pode ter esse rulô eritrocitário que a gente pode encontrar no paciente que tem mieloma. Aqui o pico monoclonal, eletroforese de proteína normal, a gente vai ter um pico somente na albumina, e aqui a gente vai ter um pico monoclonal, principalmente aqui nas cadeias monoclonais. Beleza? Bom,
Outra coisa que eles podem cobrar, que isso aqui é um pouco mais específico, é a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, o mieloma múltiplo indolente e mieloma múltiplo sintomático. Basicamente, a gente fala de gamopatia monoclonal de significado indeterminado se o paciente não tem sintomas e ele tem um pico monoclonal abaixo de 3 gramas por decilitro e menos que 10% de plasmócitos na medula óssea. O mieloma múltiplo indolente, ou smoldering, é um paciente que não tem sintomas, que vai ter um pico monoclonal acima de 3 gramas por decilitro ou mais que 10% de plasmócito na medula óssea, mas ele não vai ter o Slim Crab. E, por último, o mieloma múltiplo sintomático, o paciente que tem sintomas e vai ter mais que 10% de plasmócito na medula. Então, beleza, peguei o paciente lá que tem pico monoclonal. Tem suspeita de pico monoclonal? Tem suspeita de mieloma? Não tem, você pode solicitar as cadeias leves livres na urina. E aí você vê se tem aumento somente delas. Bom, tem um pico monoclonal, você vai ver, tem mais que 10% de plasmócito na medula? Se sim, você vai ver se tem sintoma. Se tem sintoma, mieloma múltiplo. Se não, ele vai ser um mieloma múltiplo assintomático ou smoldering mieloma, mesma coisa. Se tem menos de 10% de plasmócito na medula e sem sintomas, somente o pico monoclonal, a gente chama de gamopatia de significado indeterminado. Bom, aqui rapidinho para a gente falar de linfomas. Basicamente tem que saber o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, que são os principais que a gente tem na prática clínica. O que vai diferenciar? Basicamente são essas células aqui de Reed-Steinberg, que são aquelas células em óleos de coruja. É bem parecidinho até se você olhar, não é igual aquelas coisas que forçam na medicina, mas aqui parece. Em geral, o linfoma não Hodgkin acontece mais em idosos, tem pior prognóstico, enquanto o linfoma de Hodgkin acontece principalmente em pacientes entre 20 e 30 anos e depois aos 50 anos. A disseminação do linfoma de Hodgkin ela é linfática, enquanto do não Hodgkin ela pode ser via hematogênica. A adenopatia é sempre indolor, lembrar que no de Hodgkin tem cervical, supraclavicular, e no não Hodgkin é periférica. Os sintomas vão ser dor no linfonodo após ingestão alcoólica, no linfoma de Hodgkin, e no linfoma não Hodgkin, aqueles sintomas B característicos, como ele trouxe lá na questão. Dos subtipos, aí tem aqui para vocês darem uma olhada com calma depois, tá? Mas tem que lembrar do linfoma de Burkitt, que principalmente é o mais agressivo, e do linfoma difuso de grandes células B, tá? Que são os mais agressivos que a gente tem que lembrar. Bom, como que a gente vai classificar? A gente usa essa classificação de Ann Arbor, que basicamente vê se os pacientes têm comprometimento acima do diafragma ou não. O primeiro estágio vai ter uma cadeia somente acima do diafragma. O estágio 2 vão ser 2 cadeias acima do diafragma. A 3 acima e abaixo. E 4 vai ter comprometimento extranodal, pode comprometer fígado, baço, entre outros. Bom, era isso então de oncohematologia. Lógico que esse foco é muito extenso, vocês podem pegar depois para dar uma olhada, mas vamos falar agora de insuficiência renal aguda, que é um foco também super importante para a prova do IASP. Bom, aqui uma questão super recente, né? Considerando a insuficiência renal aguda pré-renal, assinale o item que apresenta os dados laboratoriais mais prováveis. Letra A, osmolaridade urinária em torno de 300. O que a insuficiência renal aguda pré-renal altera a osmolaridade urinária? Na verdade, essa não é a nossa principal hipótese. O sódio abaixo de 40, que ele quis dizer o sódio na urina, provavelmente, mas o sódio abaixo de 40 também não vai ter grandes manifestações. O potássio elevado pode estar elevado sim, mas ele não é característico de pré-renal. Bicarbonato e pH diminuídos, isso aqui também não vai ser característico de pré-renal. Agora, a letra E, relação ureia-creatinina acima de 40. Isso aqui que realmente chama a nossa atenção. O paciente tem aumento maior da ureia do que da creatinina porque ele está desidratado. É isso, a letra E. Bem tranquilo, né? Então, bom, só para a gente lembrar, a gente vai ter a insuficiência renal aguda classificada em 3 estadios principais. O estadio 1 vai ser o CADIGO 1, que a gente fala, quando você tem um aumento de 1,5 até 1,9 da creatina basal, ou aumento de maior que 0,3 mg por decilitro em 48 horas. O débito urinário também pode ser quantificado, e aí vai ser abaixo de 0,5 ml por quilo por hora por 6 a 12 horas. Isso aqui às vezes eles cobram e é bem dificinho, tá? Bom, o CADIGO 2 vai ser 2 vezes a 2,9 da creatina basal, ou o débito urinário abaixo de 0,5 ml por quilo por hora por mais de 12 horas. E o CADIGO 3 é 3 vezes o basal, ou aumento para maior do que 4, ou início de diálise. Ou ainda, um débito urinário abaixo de 0,3 ml por quilo por hora, por mais de 24 horas, ou anúria por mais de 12 horas. Bom, tem que saber principalmente das diferenças entre as principais etiologias.
Da pré-renal, a gente tem que lembrar da hipovolemia, insuficiência cardíaca e síndrome hepatorrenal. Da artéria renal, tem oclusão ou dissecção da artéria renal, vasculite de grandes vasos e do doente de pequenos vasos, a microangiopatia trombótica e ateroembolismo renal. Das glomerulopatias, não vou ficar estendendo, que aqui também é um foco super extenso, lembrar da doença de antimembrana basal glomerular, da nefrite lúpica, glomerulonefrite pós-estreptocócica, endocardite infecciosa, glomerulonefrite membrana proliferativa, crio e nefropatia por IgA. Bom, aqui, sem dúvida, é o que eles mais vão gostar de cobrar de vocês. Da necrose tubular aguda, a gente tem que lembrar que pode ser causada por isquemia, nefrotoxinas, rabdomiólise e radiocontraste. Até essa entidade de lesão renal aguda por contraste, ela é até questionada hoje em dia. A única coisa que a gente tem de profilaxia vai ser fazer hidratação. Se cair qualquer coisa, N-acetilcisteína, não é para marcar, é para marcar hidratação. Da nefrite intersticial aguda, tem que lembrar principalmente das drogas, pode ter doenças sistêmicas também e pode estar associado com um quadro de síndrome de Dress. E da pós-renal, principalmente uma obstrução, né? Então a gente vai ter obstrução ureteral, cápulas renais, obstrução prostática. Bom, a diferença de pré-renal e da necrose tubular aguda. Isso aqui, sem dúvida, tem que tirar print, porque é a parte de lesão renal aguda que mais vai cair na sua prova do IASP. E eles adoram isso daqui. Bom, em geral são bem parecidas, mas da NTA, em geral você vai ter uma fração de excreção de sódio acima de 1%, enquanto na pré-renal está abaixo de 1%. A fração de excreção de ureia é de 35 ou mais na NTA, enquanto na pré-renal é abaixo de 35. O sódio urinário na NTA é acima de 40, enquanto na pré-renal é abaixo de 20. A osmolaridade urinária na NTA é baixa, enquanto na pré-renal é alta, o paciente está desidratado. E a relação ureia-creatinina, que é abaixo de 20 na NTA, e na pré-renal é acima de 20. Isso cobraram na questão lá do ano passado. Os cilindros são granulosos na NTA ou hialinos na pré-renal. Bom, particularidades agora, então, que podem cair na sua prova, apostas da clínica médica. Primeiro, insuficiência renal aguda no paciente cirrótico. Primeiro, remover os fatores precipitantes, suspender diuréticos, suspender laxantes, dentre outros. Você vai fazer a expansão com albumina com o paciente, 1 grama por quilo por dia. Se teve uma queda de creatinina, era uma lesão renal aguda responsiva ao volume, então era uma pré-renal. Se não melhorou, você vai ver quais as outras causas possíveis. Você pode pensar numa síndrome hepatorrenal, então você vai ver uma urina limpa, um sódio urinário menor que 10, sem albuminúria, com ultrassom renal normal, sem causa de pós-renal, ou ainda uma lesão renal aguda não hepatorrenal. Lembrar que uma proteinúria elevada pensa em síndrome nefrótica. Se você tiver uma obstrução do trato urinário, por exemplo, por cálculo ou por próstata, por exemplo, você já não consegue fechar hepatorrenal. Então, o que eu quero trazer com isso? Chegou o paciente, suspende diuréticos, suspende outros fatores, faz expansão com albumina. Melhorou, era pré-renal, não melhorou, descarta tudo, principalmente nefrótica, infecção e pós-renal, para você falar que é hepatorrenal. Beleza. Lesão renal aguda associada a contraste, lembrar que as medidas de prevenção são só cristalóide, não tem necessidade de fazer diálise, então se for para marcar isso na prova, não tem que fazer, não tem que suspender IECA, não tem que suspender BRA e não tem que fazer acetilcisteína, que isso não tem indicação nenhuma. Basicamente, então, você vai suspender os nefrotóxicos, como o anti-inflamatório não esteroide, e suspender metformina, se o paciente tiver um clearance abaixo de 30, principalmente pelo risco de acidose lática aí. Bom, ateroembolismo também, isso aqui caiu na prova e já derrubou muita gente. Basicamente é uma placa de colesterol que se rompe devido a um trauma, por exemplo, você está fazendo um cateterismo cardíaco. Você foi lá, cutucou a placa de ateroma, botou um stent, você pode embolizar aquela placa ali e causar o ateroembolismo renal. E lembrar então, aquele paciente que fez o trombólise, faz uso de varfarina, fez o cateterismo, fez ainda uma trombectomia mecânica lá no sistema nervoso central, e é um paciente que vai estar hipertenso grave, associado a síndrome do dedo azul, livedo reticular, com sintomas neurológicos, pode causar até isquemia mesentérica e pancreatite. A clínica, então, vai ser um paciente que vai ter eosinofilia e eosinofilúria, com consumo de complemento e uma urina que vai estar limpa. Vai ter uma lesão renal aguda, renal, subaguda, e é um paciente que tem prognóstico ruim, porque não tem um tratamento específico ainda para esses pacientes. Aqui, para vocês verem, que basicamente tem os cristais de colesterol lá nos túbulos renais. E a síndrome do dedo azul, para vocês verem do que se trata. E por último, essas placas de colesterol lá na retina.
Bom, então, falando por último agora dos medicamentos, tem que lembrar dos antibióticos, com destaque aqui para os aminoglicosídeos e anfotericina B. A anfotericina B tem que lembrar da lesão renal aguda com hipocalemia. Uma das poucas causas de lesão renal aguda com hipocalemia. Vancomicina também pode causar, polimixina, anti-inflamatórios não esteroides, antivirais, todos eles podem causar, dos imunossupressores, ciclosporina e tacrolimus, tanto que a gente faz o nível sérico delas. Dos outros, tem que lembrar do lítio, ácido zoledrônico, imunoglobulina. Dos agentes antineoplásicos, tem que lembrar desses todos aqui. Por último, falar rapidinho de pós-renal. A pós-renal basicamente é uma obstrução do trato urinário, pode ser uma obstrução no próprio rim, por cálculo, carcinoma urotelial, ou no próprio ureter, por cálculo também, que é até mais comum. Ainda na bexiga, a gente pode ter um carcinoma de bexiga, pode ter edema, inflamação da bexiga. E na uretra, a gente pode ter estenose, e aqui lembrar de estenose de uretra, principalmente pela próstata. Então, aquele paciente que chegou para você com uma creatinina de 8, que não tinha histórico de diálise nem nada, você passou a sonda, saiu 3 litros de urina e esse paciente evolui com melhora da função renal. É lindo de ver, maravilhoso. Aqui para vocês verem, se chegar a imagem, o IANSP também gosta muito de POCUS, tá? Então você vai ver lá o rim do paciente, tá bonitinho. E aqui na pelve renal você vê uma dilatação pielocalicinal, tá? Aqui na tomografia também, mesma coisa, você vê os rins bonitinhos e aqui a dilatação da pelve renal. Beleza? E quais são as indicações de diálise de urgência? Isso aqui tem que saber que toda prova acaba cobrando. Bom, a gente vai ter primeiro acidose grave, refratária, hipercalemia refratária. É um paciente também que está com hipervolemia, com prejuízo na respiração, refratária também, de novo. E por último, crises urêmicas graves já com sintomas. Então, qual que é a minha mensagem aqui? É hipercalemia refratária, acidose refratária, hipervolemia refratária e uremia. Então, se o paciente melhorou com alguma medida clínica, se fez furosemida e melhorou, não tem indicação de diálise, por exemplo. Então, sempre tentar fazer medidas clínicas, mas acaba que, às vezes, está refratário mesmo e tem que indicar mesmo. Então, era isso que a gente queria trazer sobre a prova do IANSP. A gente está à disposição até o final, estamos juntos aí para montar os recursos e vamos para cima que vai dar tudo certo.